Olá, queridos irmãos, muito bom dia! Que o Deus Eterno os guarde e os abençoe poderosamente. Aqui é o pastor Márcio Brito, do Ministério Novos Rumos, e estamos em mais uma edição do Café com Novos Rumos. E hoje é domingão, minha gente, dia 8 de junho, e o tema de hoje é: acredite no milagre, vá até o fim. Tem dois textinhos aqui que eu trouxe para vocês, querido, dois versículos, mas são tão especiais. O primeiro está aqui, dito por Jesus. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Está lá em João, capítulo 11, verso 25. Mas vamos dar uma passadinha agora, vamos sair de Jesus, vamos até o apóstolo Paulo, e essa ocorrência acontece ali em Troade, queridos. O apóstolo Paulo estava pregando lá em Troade e o lugar estava lotado, lotadíssimo. E aí o que aconteceu? Um grande milagre. De repente, de tão cheio que estava, tivemos um jovem que sentou numa janela no terceiro andar e ele veio a cair. De tão cheio que estava, a pregação estava seguindo, já era madrugada, ele deu aquela, como dizem, aquela pestana, deu aquela cochilada, caiu do terceiro andar e morreu. Imagina a situação, minha gente. Alguém morrer dessa maneira no meio de um culto cheio do poder e da unção de Deus. E a Bíblia cita assim em Atos capítulo 20, verso 10. Então desceu Paulo, inclinou-se sobre ele e abraçando-o disse: não vos perturbeis, porque a vida nele está. Sabe o que aconteceu? Esse rapaz, ele simplesmente, queridos, ressuscitou. Seu nome? Eutico. Um nome bom para você colocar no seu filho, né? Meus amados, o que acontece aqui é algo muito especial. Não era aqui Jesus. Nós somos acostumados a ler nos evangelhos Jesus curando, restaurando, libertando o tempo inteiro, não é verdade? Mas agora, a partir de Atos, capítulo 2, você começa a detectar uma jornada de vários milagres sendo realizados por discípulos. Na verdade, discípulos, tudo começou com os discípulos que estavam com Jesus, mas aí veio um bloco de várias outras conversões. Por exemplo, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele não era discípulo de Jesus, ele não caminhou com Jesus, ele se converte depois. Então, queridos, você detecta aqui homens e mulheres de maneira contínua se convertendo, tomando posse de tudo que o Senhor os deu, a autoridade do nome de Jesus, seguindo e realizando milagres e maravilhas. Queridos, imagine uma igreja lotada, aquele jovem lá cochilando lá no terceiro andar, e ele cai, morre. E o apóstolo Paulo, ele vai imediatamente, toma as ações que deveria se tomar e, tomado pelo Espírito Santo, restaura a vida daquele jovem. Era o poder de Deus que estava ali. Paulo foi apenas um instrumento. Assim como aconteceu na vida de Eutico, em nome do Senhor Jesus Cristo, milagres, restaurações, curas, renovos, isso é o que Deus tem para a tua vida. Esse milagre que você está aguardando por um tempo, insista, mergulhe. Meus queridos, aquele jovem estava num culto. Ele estava ali para receber e recebeu muito mais do que deveria. Aquele milagre, ele não acontece no início do culto, ele acontece lá do meio para o final. Não é tempo de desistir. Você caminhou um trecho, mas você ainda não chegou do meio para o final. Você não está perto do fim, não chegou ao fim. Então prossiga, continue, bota a estaca firme, acredite, querido. É óbvio que no que tange a pessoas, existe uma coisa chamada livre-arbítrio, uma coisa que inclusive o Senhor Deus respeita muito, o meu e o seu livre-arbítrio. Mas nada impede que você continue crendo. Acredite no milagre, coloque o pé firme, siga orando e jejuando, vai caminhando. E porque o Senhor Deus, ele tem algo especial e sempre tem algo especial para mim e para você.
mas você precisa prosseguir. Quem desiste, se aquele menino chamado Eutico, ele tivesse, eu tô com sono, vou para casa, virado de costas, e fosse para casa, ele não teria recebido o que recebeu. Também não teria morrido, né? Mas ele foi completamente restaurado. E pela experiência que nós temos, queridos, pessoas que conseguiram receber grandes milagres de Deus, não foi apenas o grande milagre que receberam. Eu já pude perceber isso, procure aí você também. Pessoas que foram completamente tomadas e trabalhadas, curadas, restauradas, libertas pelo poder de Deus. Tenta se aproximar dessas pessoas, principalmente você que já as conheceu antes. Você vai perceber que não foi apenas uma simples cura. Há uma restauração, há um renovo, há um selo, há uma marca. Essas pessoas são diferenciadas. Pessoas que se entregaram a uma cura poderosa, vivenciaram algo tão poderoso. Elas são marcadas, as suas vidas, personalidade, forma de pensar, falar, agir, tudo mudou. É exatamente isso que eu e você, nós precisamos assim, de uma maneira muito profunda, buscar em Deus. Uma transformação profunda. Então, para que isso aconteça, você tem que se entregar. De alguma maneira, aquele rapaz estava ali, morto que estava, Paulo se debruça sobre ele. E ali existe um milagre. Se permita debruçar diante do que vai ser o milagre. Paulo clamou sobre aquele jovem. Paulo profetizou sobre aquele jovem. Talvez você precise começar a profetizar sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre os problemas que você esteja vivenciando e precisa de restauração. Comece a profetizar. Eu profetizo a unção do Senhor aqui nesse lugar. Eu profetizo a unção do Senhor sobre as minhas finanças. E não toma mais decisão sem consultar a Deus. Toma, Senhor Deus, restaura a minha casa, restaura a minha família, restaura tudo aqui. Coloque diante do Senhor. Você precisa crer, você precisa confiar, você precisa ir até o fim, porque o milagre, ele tende a acontecer de uma maneira gloriosa. Não tem momentos, pode não ser do jeito que você quer, porque Deus tem a sua vontade, ele faz a coisa do jeito dele, mas ele sempre traz uma resposta, e o Espírito de Deus fala diretamente no seu coração. Quero convidar você a buscar o que o Senhor Deus tem para a tua vida. Ele sempre tem uma resposta. Não tem como passar em branco. Ele vai te responder, ele vai falar no seu coração, ele vai trabalhar dentro do teu coração através do Espírito Santo. Mas você precisa mover as águas. Se mexe aí, não pare, porque o milagre, a restauração, a voz de Deus vão seguir na tua direção, de uma maneira ou de outra, porque você é filho e o Senhor Deus, ele te ama, ele vai cuidar de você. Pai amado, em nome de Jesus, guarda e abençoe meu irmão, a minha irmã, enche-os com a tua glória, com a tua unção e com o teu poder, que eles não desistam, que eles acreditem até o fim no poder e no fluir da tua poderosa mão. Guarda-os, abençoa-os de maneira poderosa. Sê com eles, Pai amado. Guarda, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Deus fortaleça a tua fé. Não pare, siga em frente. Pode estar mais perto do que você imagina. Um beijo. Deus te abençoe poderosamente. E olha, não esqueça esse ponto. O milagre, a restauração daquele menino aconteceu do meio para o final do culto. Não vá embora antes de o milagre acontecer. Não vá embora antes, não desista antes de ver o fluir do Senhor. Um beijo, ótimo dia. Estou correndo para o Ministério Novos Rumos. Temos celebração da família agora, 10h15 da manhã. Corre, vai para a sua igreja, querido. Vamos, você é do Novos Rumos? Corre para lá. Rua Bom Pastor 367. Um beijo, Deus abençoe, ótimo dia a todos. Paz, queridos.